Olá, pessoal. Essa semana, retomando nossas aulas de história contemporânea, é extremamente importante que você veja o vídeo anterior, né, sobre introdução ao mundo da Guerra Fria, para que você possa ter, né, um referencial para saber como é que você vai estudar o mundo da Guerra Fria. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre a Revolução Chinesa. Vira e mexe, cai alguma coisa a Revolução Chinesa, né? Embora a prova do Enem não cobre especificamente um assunto só dentro da Guerra Fria, podem ser vários conflitos, né? Vamos começar pela Revolução Chinesa, né? Alguns aspectos nós vamos reforçar, né? É necessário que você estude toda a Revolução Chinesa, até porque para você entender a Revolução Chinesa a partir de livro de ensino médio fica muito complexo. Normalmente é meia página, né? Para que a gente pudesse dar essa humilde aula para você, nós tivemos que, né, passar um tempo aí lendo um livrinho como esse, que é A História Desconhecida de Mao, né, de um historiador que teve que fugir da China, né, nos anos 70, o Zhang Shang, né, que escreveu também Cisnes Selvagens. Então, muito do que a gente sabe a respeito da Revolução Chinesa, a gente sabe a partir desse livro e dos Cisnes Selvagens do mesmo autor, né? Do contrário, você vai ficar só com o que o mundo ocidental conhece, ou seja, meia página. Então, de qualquer maneira, a gente vai tentar sintetizar aquilo que é mais importante para a prova do Enem. Vamos lá. A Revolução Chinesa de 1949. Antes de qualquer coisa, antes de copiar o slide que está aí, você precisa saber que a Revolução Chinesa é uma revolução uma revolução comunista, agrário, camponesa. Não se esquece, uma revolução comunista, agrário, camponesa. Vamos lá. Que passa a ser a primeira revolução, o primeiro conflito, né? Na verdade, uma revolução interna dentro da China, né? Já no começo da Guerra Fria. Tomar um cafezinho aqui. Vamos lá. Até 1910, a China, lembra aquela aula de neocolonialismo? A China, até 1910, muito dominada pelos interesses estrangeiros. Em 1911, nós temos a proclamação da República, assume Sun Yat-sen, né, funda o partido Kuomintang, Partido Nacionalista Chinês. Até meados de 1920 você tem uma instabilidade, de um lado o governo, do outro lado os senhores da guerra, as lideranças locais, até que em 1921 nós temos a criação do Partido Comunista Chinês, a partir daquele que era chamado de o grande timoneiro Mao Tse-tung. Neste livro, o autor chinês diz: chamem de Mao Zedong sem problema, então é assim que nós vamos chamar. Tá? Então, em 1921, nós temos a fundação do Partido Comunista Chinês. Até 1925, uma aliança entre Kuomintang, que era o partido, né, capitalista, nacionalista e capitalista chinês, e o PCCH, que é o Partido Comunista Chinês. Com a morte daquele cara que proclama a República na China, nós temos o cara que assume, que é Chiang Kai-shek. Vou até terminar de tomar meu café aqui. Chiang Kai-shek. Você já deve ter ouvido falar do nome desse cara, porque é o cara que, né, 1949, expulso por Mao Tse-tung, vai fundar Taiwan, ou a China capitalista. Então, voltando a um período de aliança, mas em 1927 o Partido Comunista Chinês cai na ilegalidade, iniciam-se as perseguições. Note bem, quando for o momento, né, de você anotar aquilo que é mais importante para a prova do Enem, nós vamos mencionar você. Ainda não tem grande importância para vestibular, só para você ver o que era a China no começo do século XX, dar uma olhada na fundação do Partido Comunista e, é claro, as perseguições promovidas pelo Partido Nacionalista Chinês contra os comunistas.
Aí o grande timoneiro Mao Tse-tung, aquele que levanta a bandeira, né, de unir a massa camponesa em torno de quê? Da realização de uma reforma agrária. Em 1928, o Kuomintang consolida-se no poder, inaugura uma intensa perseguição aos comunistas liderados por Mao Tse-tung, que são obrigados em 1934. Olha lá, esse é um momento importante. Na verdade, a Revolução Chinesa ela é feita de momentos importantes. Não vai querer estudar tudo uma vez, são alguns momentos. Um desses, antes da Revolução, a longa marcha em que os comunistas perseguidos pelas forças do Chiang Kai-shek acabam, né, sendo obrigados a marchar 12 mil quilômetros a pé, fugindo das perseguições do governo. E é justamente durante esses 3 anos da longa marcha que Mao Tse-tung, olha lá, Mao Tse-tung levanta a bandeira vermelha do comunismo, defendendo a reforma agrária e ganhando apoio da massa camponesa. Em 1931, um pouco antes aí, né, nós estamos em 34, 37, a China foi invadida pelo Japão em 1931. Inclusive a Manchúria passou a ser área de domínio japonês. 37, 45, né, nós temos aí uma luta interna do governo chinês contra o Japão. E aí o que é que vai acontecer? Aí você tem uma aliança provisória entre Kuomintang, que é o Partido Nacionalista Chinês, e o Partido Comunista. Eles se unem, inclusive o governo arma, né, as lideranças camponesas para lutar contra o inimigo japonês. Vamos lá. Termina a Segunda Guerra Mundial, os japoneses são expulsos da China, e aí o governo nacionalista de Chiang Kai-shek, só como é que fala esse nome? Não se preocupa muito com esse nome, tá? Chiang Kai-shek, né? Inicia-se uma guerra civil que dura 4 anos, e aí você vai ver o quê? Você vai ver a vitória, né, dos comunistas, a chamada Marcha sobre Pequim, maio de 49, em que os comunistas liderados por Mao Tse-tung tomam Pequim e aí impõem a expulsão, né, de Chiang Kai-shek e sua família da China, mandam o cara para Taiwan. Por isso que até hoje, e lá em Taiwan, ele funda a chamada China capitalista, né? Taiwan. E aí o que vai acontecer? Até hoje existe esse problema mal resolvido entre a China e Taiwan, porque os chineses, o governo chinês, até hoje, considera Taiwan como sua possessão, né? Seu domínio. O problema é que, nos últimos anos, Taiwan apresentou uma economia que cresceu muito, né? Voltada para o capitalismo. Então, eles não mexem, o governo chinês ainda não mexe, não disputa Taiwan, porque sabe que vai sofrer represália internacional. Mas, de qualquer maneira, Chiang Kai-shek foi expulso da China, e aí você tem, em 49, a consolidação da Revolução Comunista Agrária, né, por Mao Tse-tung. Aí você tem nacionalização de indústrias, reforma agrária e tal. Então, esses momentos, a longa marcha é importante. Esse outro momento, de 1953, 58, o plano quinquenal, lá, Mao Tse-tung, né, ele tenta estabelecer uma conexão, uma ligação econômica e diplomática com Stalin. Né? Stalin morre em 53, mas entre 49 e 53 ele tenta se aproximar de Stalin, só que porque ele quer a tecnologia da bomba atômica, porque ele quer assimilar a tecnologia da fabricação do aço e tal. Só que o Stalin da ex-União Soviética não concede a tecnologia da bomba atômica para ele. De qualquer maneira, os planos quinquenais da China são baseados em investimento maciço na indústria de base. Lembra que Mao Tse-tung tinha a intenção de quê? De industrializar o país. Esse outro momento, olha lá, 1958 a 62, chama-se o grande salto para frente. Toma cuidado desse negócio de o grande salto para frente, né, que
isso acabou gerando um sério problema interno na China, porque o grande salto, na verdade, foi um grande esforço coletivo, né, num país rural e agrário. A ideia de Mao Tse-tung com o grande salto à frente era o quê? Era industrializar o país, um país essencialmente rural, agrário e mais populoso do mundo. Então, você imagina o cara que quer investir na indústria de base, e isso acaba levando a lá, esquecer um pouco a agricultura chinesa, lavoura de arroz, para tentar investir na industrialização da China, que acabou se revelando um fracasso. Essa ideia de grande salto, grande esforço coletivo do governo chinês de investir na indústria de base, acabou se revelando fracassado. Por quê? Porque olha lá, o país não conseguiu se industrializar, não conseguiu produzir um aço de boa qualidade e ainda gerou uma fome, né, que matou 50 milhões de pessoas na China, a chamada Grande Fome Chinesa. Então, grande salto acabou levando a China para o buraco. Esse outro momento já caiu, inclusive, na prova da UEMA, a chamada Revolução Cultural. Toma cuidado com a Revolução Cultural, porque não tem nada de investir na ciência, na tecnologia. Não, Revolução Cultural, muito pelo contrário. A ideia era radicalização ideológica, né? Estimular uma fé cega pelo livro vermelho, obrigava estudantes a decorarem trechos do livro vermelho, a Bíblia do comunismo chinês, combater qualquer influência ocidental no país, combater os quatro velhos, velhas ideias, velhas tradições, velhos hábitos e velha cultura, combater os quatro velhos, né? Uma fé cega no livro vermelho, né? Combater influência ocidental, destruir qualquer influência estrangeira na China. Então, uma política de intensa perseguição aos inimigos da Revolução Chinesa. Toma cuidado com a Revolução Cultural, não tem nada de investimento em ciência, muito pelo contrário. É uma política de exterminar a influência ocidental na China. Olha lá, os caras ficavam, né, tendo os estudantes tinham que decorar trechos do livro vermelho, a Bíblia do comunismo. Olha aí, ó, isso aí é tortura chinesa. Professores, intelectuais eram muito ridicularizados em função dessa revolução cultural. Os caras que não aceitavam o comunismo eram colocados em praças, né? Olha lá, coloca uma plaquinha embaixo. Eu preciso aprender o comunismo. Aí cada um que passava batia, dava varada nas costas dos professores, né? Tortura chinesa com aqueles que eram considerados inimigos da ditadura comunista chinesa. E aí nós temos, a partir de 76, nas reformas introduzidas morre Mao Tse-tung, e aí nós temos Deng Xiaoping, né, que resolve modernizar o comunismo chinês, ele que viajou pela União Europeia, pela Europa, né, conheceu o capitalismo, falou, olha, é preciso modernizar nosso país, senão ele vai ser um eterno campo de pessoas na miséria. E aí ele diz o seguinte, não importa a cor do gato, importa aquele caça-ratos. E aí ele vai propor o quê? A abertura do litoral chinês nas zonas econômicas especiais e favorece a entrada de empresas transnacionais, né, na China. Então, essa abertura, olha lá, toma cuidado para vestibular. A China passou por uma abertura econômica, tá? A China passou por uma abertura econômica. A China nunca teve abertura política. A única tentativa de democratizar a China ocorreu em 1989, o massacre da Praça da Paz Celestial. Estudantes lá começam a se revoltar contra a ditadura chinesa, mas não tem êxito, até porque em 1989, né, estava ocorrendo o quê? O símbolo, a queda do Muro de Berlim, a queda do socialismo no leste europeu. Então os chineses começam a absorver essas transformações e querem derrubar a ditadura de partido único, só que não tem efeito. Lembra, a China só
passou por reformas econômicas e não reformas políticas. Paramos por aqui, dá um likezinho lá embaixo, se inscreva no nosso canal, chame seus amigos, seus irmãos, enfim, dê apoio para o seu canal, para o meu canal, aquele que é nosso canal de História e Geografia pelo Maranhão. Muito obrigado a todos.